Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Bem-vindo aqui ao canal. E vocês, não sei se estão lembrados, mas nós estávamos fazendo tipo uma resenha de um curso que eu tô fazendo. Estávamos fazendo porque eu dei uma parada por causa do meu Veda, né? Enfim, acabou. Eu faltei com alguns vídeos porque eu tive problemas técnicos, mas tem mais um módulo, mais um capítulo no módulo primeiro. São vários módulos. Estou super atrasado no meu estudo, mas eu vou conseguir, se Deus permitir. Eu vou falar sobre linguagem corporal, porque dentro de tudo que nós estamos falando, sobre esse vendedor em alta performance, se eu posso me dizer assim, nós temos várias etapas de aprendizados que nós precisamos fazer. E se a gente vencer todas essas etapas que são inúmeras, viu, em relação a vendas. Eu tenho um problema sério em ficar analisando a linguagem corporal das pessoas. Eu consigo ler várias linguagens corporais, gente. Acho que é tanto estudar sobre esses assuntos que acaba que é sem querer, mas enfim. Então vamos falar agora sobre essa linguagem e sua importância, porque se você mexe com o público, você precisa tomar cuidado, porque tem linguagem corporal que fala mais que palavras. Você não usou som, mas ela é tão forte que a outra pessoa consegue ver. Como eu já disse, eu consigo ver, porque eu já estudo muito sobre isso, mas nem todo mundo consegue. Tem coisas que você faz que o outro não vai nem perceber. Agora tem coisas que você vai fazer e que vai incomodar o outro vai perguntar o que está acontecendo, porque ele entendeu que você não falou, mas você agiu de uma forma que deixou a desejar, que parecia que você queria falar alguma coisa, esse tipo de coisa. A linguagem corporal, em alguns casos, a sua força é bem maior. Então, em alguns casos, eu não preciso falar nada, que vai ser muito mais impactante a maneira que eu vou me comportar. Caracterizada como um conjunto de gestos, olhares, expressões, postura. Então, quando eu olho assim, ó, eu estou passando uma linguagem corporal. Se eu fizer assim, ó, não, o olho piorou, né, gente? Mas aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Ou ficar assim, ó. Ou ficar balançando perna. Ou ficar olhando unha. Enquanto o outro tá falando. Ou quando você está falando, conversando, fica gesticulando demais. Eu tenho a mania de gesticular demais. Mas tem situações que não é bom, eu tenho que me policiar. Porque nem toda situação vai fazer com que essa gesticulação me favoreça. Então, essa expressão corporal, ela é uma comunicação tão poderosa quanto as palavras. Então, às vezes, eu não vou estar falando nada, mas a minha expressão, a minha postura, os meus gestos vão falar muito mais, né? Então, é um diálogo sem palavras. Exemplos que eu falei sobre cruzar a perna, cruzar braço. Agora eu tô falando sobre cruzar a perna, pôr a mão na boca, igual eu falei, levantar as sobrancelhas, ficar virando o cabelo de um lado pro outro, olhando pro céu, enquanto tá acontecendo alguma coisa. Você está numa palestra, você está num evento, você está numa reunião. Esse tipo de postura, a pessoa pode te taxar de sem educação, de pessoa que não tá prestando atenção no que está acontecendo. Então, tudo isso, você está numa reunião. Eu vi isso, gente, num vídeo, não sei aonde, acho que no YouTube mesmo, pedacinho, ou no Instagram, não sei. Só sei que a pessoa era uma jornalista, até viralizou. Ela estava falando, enquanto isso tinha um outro que estava lá mexendo no celular. Eu já vi vários vídeos, podcasts mesmo, de pessoas que estão em uma reunião e o outro está mexendo no celular. Gente, eu acho isso de uma falta de classe, de uma falta de educação, assim, é imensa. Isso é o meu ponto de vista. Você não vai me ver conversando com outra pessoa numa reunião, num evento, mexendo no celular, porque eu acho isso muito, muito feio. Você precisa saber, igual o outro tá falando e você tá tipo comendo unha, ou igual eu tô falando relaxadamente na cadeira, toda espaçosa. Isso é ruim. Isso fala mais do que palavras. Você tá falando que tá ruim a situação ali, que o assunto tá ruim, aquele negócio de bocejar.
A pessoa tá conversando, está bocejando. O que transmite? Tá cansativa a conversa. Tá até me dando sono. Não é mesmo? Então, por isso que é tão importante você prestar atenção nesse detalhe. Acho que essa linguagem não verbal é tão analisada pelas autoridades policiais. Você vê que acontecem algumas coisas e existem pessoas especializadas para analisar o jeito da pessoa estar lá dando seu depoimento, analisar, sei lá, uma cena, um vídeo. Essa linguagem verbal, não verbal, ela fala muito mais às vezes do que palavras. Elas decodificam pessoas através dos sinais não verbais do comportamento humano. Então, ela consegue decodificar pessoas através desses sinais não verbais. Então, através de eu bocejar, de eu cruzar as pernas ou braços, a pessoa ela consegue ver o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, simplesmente sem eu precisar abrir a boca. Beneficiar ou prejudicar várias situações que não vai ser bom você. Tem que analisar. Então, outro exemplo. Alguém vem no seu brechó e começa a conversar, falar, e você precisa se fechar, tá quase na hora pra você ir embora. Tem situação que vai ser benéfica. Por exemplo, gente, me perdoa, vou dar uma dica bem... Ai, meu pai. Por exemplo, eu ficar abrindo a boca, ou eu ficar toda hora olhando o relógio, discretamente, pra pessoa perceber que já está na minha hora de ir embora, de fechar. Tipo isso, sabe? Mas se eu tô numa reunião em que o evento é muito importante, eu ficar bocejando, eu ficar olhando o relógio, não é bom. Então vai ter situações, 2 ou mais situações, em que esses gestos, a postura, esses olhares e expressões vão te beneficiar e outras não. Cada manifestação tem um sentido próprio. Então, é isso que nós estamos falando. Vai ter hora que eu olhar no relógio toda hora, vai ter um objetivo. Eu olhar numa outra situação, no mesmo relógio, vai ser outro objetivo. Tá? Então, vai ter outro sentido, perdão. Sinais subjetivos nem sempre conseguem ser interpretados. Essa parte. Tem situações que você vai estar, vou voltar no exemplo da pessoa indo sobre a tá na hora de você ir embora e a pessoa tá cá, tá lá. Você ficar olhando no relógio, tem pessoas, gente, que infelizmente não vai perceber. Você tá olhando no relógio toda hora porque você tá querendo fechar. A pessoa vai até perguntar, olha, quantas horas? Mas não vai perceber que você tá querendo que ela vá embora. Então, é tipo isso. Vai ter pessoas que não vão interpretar igual eu. Eu consigo interpretar um jeito da pessoa, meu Deus. Tem situações, principalmente, que eu consigo ler. Tem pessoa que eu até abaixo a cabeça, que parece que eu fico envergonhada, parece que a pessoa tá percebendo que eu tô vendo. Mas o que é isso? Tem pessoas que conseguem interpretar, tem umas que não. Eu já participei de reunião em que, sem querer, eu fiz isso. Porque eu tenho mania de fazer assim com a sobrancelha, ó. Ou esse olhar gente, eu até falo, esse olhar é um olhar que não é bom. Mas tem situação que a pessoa tá falando que eu não tô concordando e eu não posso falar. Aí, o que eu faço? Ou eu gesticulo, ou eu cruzo o braço, ou eu faço isso, balanço a cabeça. Deu pra entender? Tem pessoa que vai conseguir interpretar essa situação e tem pessoa que não. E já aconteceu da pessoa falar assim, o que é, Raquel? A pessoa já falou numa reunião que eu não gostei, de família, gente. A pessoa falou assim, o que é? Por causa que eu fiz esse sinal aí, com a minha sobrancelha, com a minha cara. Então essa pessoa conseguiu ler essa situação. Mas na reunião ela foi a única que conseguiu ler. Então assim, vai ter pessoas que não vão conseguir interpretar aí essas gesticulações, essas posturas todas aí. Que, igual nós estamos falando, vai ter um lado benéfico e um lado que não é. Vai ter hora que vai ser bom ela não perceber. Mas tem hora que ela precisa perceber. Muitas vezes a linguagem corporal se dá a partir de impulsos inconscientes. Às vezes eu faço de propósito. Às vezes eu olho no relógio toda hora, eu fico fazendo isso toda hora, pra passar uma mensagem pra pessoa do outro lado ali, que tá do meu lado. Mas tem hora que é sem querer. Tem hora que a situação tá tão chata que eu levanto a sobrancelha, que eu faço caras e bocas, e eu nem percebi que eu fiz. E a outra pessoa percebeu. Porque tem pessoa que vai perceber e tem uma que não. Nós estamos falando dos dois lados. Então é isso. Dentro aí deste módulo, lá se fala sobre linguagem corporal. Eu acho que eu falei um pouquinho, eu acho que deu para vocês entenderem. Então vocês que mexem com o público, vocês que vendem alguma coisa, prestam serviços, vocês precisam prestar atenção nisso. Tem situações que vocês vão querer que a outra pessoa entenda. Olhar no relógio para a pessoa perceber que está na hora de acabar.
tipo. Mas tem situação que não. Tá numa reunião super interessante, gente. Não abram a boca, não cruzam perna, não cruzam braço, não fica olhando no relógio, não mexe no celular. Pelo amor de Deus, não mexa no celular. Porque chega a ser falta de educação. Porque, viu? É igual eu falei com de vestimenta. Tem situações em que eu não vou poder ir com, por exemplo, uma jaqueta jeans ou com o cabelo solto. Tem situações que não vai dar, mas tem situações que eu já posso. Então, é tudo um equilíbrio que nós precisamos prestar atenção. Por isso que esses estudos, esse aprendizado é tão importante para a nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Então, prestem bem atenção nisso. Eu vou deixar aqui esse curso que eu estou fazendo embaixo. Se você quiser, você pode clicar, vai lá dentro conhecer. Se você quiser, você faz. Não vai ser, gente, é um investimento. Eu falo o seguinte, que eu achava que sabia. Mas quando você começa a ler, quando você começa a estudar, você entende que você tem muito a aprender ainda. Se inscreva no canal, deixa o seu like, que é tão importante, tá bom? E é isso, visita minhas outras redes sociais. E aqui na descrição eu já falei, né? Tem vários links interessantes que você vai conhecer mais aí o nosso trabalho. Deus abençoe, a gente volta aí no próximo vídeo.